Olá, crianças, bom dia. Eu quero pedir desculpas de ontem, tá? Porque eu tô com um probleminha na minha internet desde segunda-feira. Então ela vem, e depois vai embora, aí demora pra chegar. Ontem foi voltar, era mais de meio-dia, tá bom? Mas o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer a correção agora, tá? Aí depois vocês vão corrigir daí no caderno de vocês, tá? Vamos lá. De história que eu marquei pra vocês. Na página 284, atividade. Leia a pergunta abaixo sobre os povos nativos do território que hoje chamamos de Brasil e assinale com um X na resposta correta. Do que os povos nativos viviam por volta de 1500, quando os portugueses chegaram? Vamos lá. Primeira alternativa. Vendiam produtos fabricados por eles, como roupas e alimentos? Claro que não, né, gente? Eles eram nativos, eles não tinham na verdade, eles não conheciam ainda o comércio, tá? Não tinha como eles vender os produtos dele. O que acontecia naquela época era somente que troca de produtos, não tinha o comércio. Então está errada essa primeira. Próxima alternativa, vivia da caça, da pesca, da coleta de materiais e da natureza. Com certeza, ele sobreviveu sobre isso, tá? Eles caçavam, eles pescavam e depois o que eles plantavam, eles coletavam para a própria sobrevivência deles. Então, resposta certa. Viviam da venda de artesanato? Não, como eu falei lá no início, não existia o comércio, era só a troca. E o que eles produziam de artesanato era entre eles, tá? Era usado entre eles lá. E alugavam suas moradias? Claro que não, essa resposta está erradíssima. Próximo, marque com um X as frases corretas. Primeiro, os antepassados dos índios já viviam na América há 20 mil anos? Sim, essa é a resposta certa. O que faz a gente acreditar que essa resposta está certa? Lembra lá das pinturas rupestres? Lembra? Pois é. Então aquilo ali já é uma fonte histórica riquíssima, que comprova que antes deles já viviam pessoas aqui no nosso território, tá bom? Quando os portugueses chegaram, não havia nenhum povo vivendo na América. É erradíssimo. Quando os portugueses chegaram, já existiam os índios, tá? Que eram os tupis, aqueles que viviam no litoral. Próximo, os primeiros habitantes do Brasil pertenciam a uma única etnia? Não. Tinha outras etnias, tá? Falavam todas as mesmas línguas e possuíam os mesmos hábitos? Errado. A correta é a primeira alternativa, tá? Terceira questão, escreva as definições corretas das palavras abaixo. O que é pintura rupestre? São aquelas pinturas o quê? Feitas em cavernas, em pedras. B, etnia. O que é etnia? São aqueles grupos que compartilham os mesmos hábitos e os costumes, tá? C, seminômades. São aqueles que se mudam de um lugar depois de certo tempo. Eles que exploravam toda a riqueza que tinha lá, a alimentação, né? A pesca, e quando acabava eles trocavam, tá? De local. Quarta questão, observe as fotos, depois responda o que se pede. Tá vendo aqui essa foto dessas pessoas aqui na rede? Isso é uma cultura indígena, tá bom? E aqui a gente herdou essa cultura que o povo do norte, né? Desculpa. O povo do norte herdou essa cultura aqui do índio. Nós adoramos dormir na rede, né? Tirar aquele cochilozinho depois do almoço na rede. E a outra aqui, ó, as etnias indígenas que viviam na região do Alto Xingu, no Mato Grosso, vivem em grandes habitações coletivas. Entre essas etnias é comum que as casas sejam compartilhadas por várias gerações de uma mesma família. É a famosa oca, né? E em certos locais, tá? As pessoas, os índios, que viviam em rede, já em outras eram em ocas, tá? Aí o que ele está perguntando aqui? Você percebe alguma semelhança entre o povo, entre o modo como viviam os índios retratados nesta foto e o modo como vive sua família? É diferente, tá? Aqui é uma resposta aqui, pessoal. Depois você me manda, tá? Essa resposta aqui, bate uma fotinha e me manda que eu vou fazer a correção, tá bom? Não quer dizer que a resposta de vocês tem que estar igual a que eu falei, não, tá? Cada um tem a sua visão e a gente tem que respeitar.
Então aqui, essa é a correção da primeira atividade da página 284 e 285. Agora na página 287, a atividade lá, ó. O estudo dos primeiros habitantes de nosso continente pode ser feito com base em qual fontes históricas? Textos escritos em papel? Erradíssimo, gente. Vocês sabem que naquela época eles não sabiam escrever, eles não tinham como é que a gente diz? O domínio da escrita, então não tinha papel. Então tá erradíssimo isso aqui. Próximo, desenhos nas rochas de cavernas e montanha, corretíssimas, as pinturas rupestres, eles não sabiam como se comunicar, então eles faziam o quê? Desenhos. Tecidos enterrados com os mortos, erradíssimos, tá? Segunda questão, os primeiros habitantes do continente americano chegaram a 500 anos? Não. Mais de 20 mil anos? Sim, como eu falei lá na outra questão, o que comprova isso são o quê? As pinturas rupestres, tá? Que foram feitas em rochas, em caverna. Há 1000 anos, errado. Terceira questão, entre os povos nativos, como as histórias e as informações importantes eram passadas de uma geração a outra? Justifique sua resposta. Como era passada? Ó, os povos nativos transmitiam histórias e informações importantes por meio da oralidade, era da fala, eles não tinham o domínio da escrita, então não tinha como escrever. Aí como é que eles faziam? Oral, eles falavam. Era passado o quê? Do mais velho para o mais novo, era transmitido com a cultura, as informações, tá bom? Então era o quê? Através da oralidade, através da fala, tá? A quarta questão, agora faça um desenho no espaço a seguir, mostrando como viviam os primeiros habitantes das terras que hoje formam o Brasil. Essa aqui é uma resposta pessoal, um desenho pessoal, cada um vai fazer o seu desenhinho, certo? Essa é a correção da nossa atividade que íamos fazer ontem. E de novo, desculpa, tá, gente? Da minha internet, tá com probleminha, tá? Mas tá aqui a resolução das atividades que era para ter sido feito ontem. Não esqueçam, fez a correção todinha? Quem ainda não me enviou as atividades, envia, tá, gente? Que ela é valendo conceito e a presença de vocês. Beijos, qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. Tchau!